profeta Isaías, capítulo 44, vamos ler o versículo 3. Está escrito assim: porque derramarei água sobre o sedento e correntes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre a tua descendência. Profeta Isaías, capítulo 44, versículo 3. Porque derramarei água sobre o sedento e correntes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre a tua descendência. Agora eu leio mais uma vez e você repete bem alto e forte. Porque derramarei água sobre o sedento e correntes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre a tua descendência. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre a tua descendência. Você que crê, vamos aplaudir a palavra do Senhor. Enquanto isso, você diga glórias ao teu nome, Senhor. Pai soberano, bendito e amado, diante da tua palavra, Senhor, eu oro, porque acreditando, Senhor, que o Senhor fala ao nosso coração. Então envia agora a tua palavra, Senhor, e fala com todos nós aqui reunidos, com aqueles que ouvem à distância, mas que a tua palavra vá e produza o fruto para o qual está sendo enviada, no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluias. Essa profecia, ela se cumpre em Jesus. Se você voltar um pouco no versículo 1, Deus está dizendo assim: agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou, desde o ventre e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem eu escolhi. Então você vê que Deus está falando com Jacó, aquele homem que luta uma noite inteira com o anjo, e diz a palavra de Deus que como ele venceu, então o nome dele foi mudado. Ele foi colocado, recebeu um novo nome pelo anjo, dizendo que ele era o Israel de Deus, aquele que lutou contra Deus. Então, quando Deus está falando aqui, Ele está falando para a nação, mas está falando também para Jacó e para nós que somos a descendência de Abraão, dizendo como se Ele falasse para cada um de nós: assim diz o Deus que te criou e te formou desde o ventre e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem eu escolhi. Então ele quer nos lembrar que nós somos escolhidos por Ele. Desde o ventre da nossa mãe, Ele já estava conosco. Ele já tinha uma escolha para nos ajudar. E quando Ele olha que nós estávamos saindo do caminho que poderia trazer vida, poderia só vir com morte, com destruição, de alguma maneira Ele faz com que nós sejamos encontrados pelo Evangelho, por Jesus, para que Ele possa nos abençoar. E quando Ele diz assim, diz o Senhor que te criou, Ele está dizendo: olha, você não precisa temer, porque o Senhor, Ele é o nosso Criador, o nosso amado e o nosso protetor. Quando ele usa esse termo Jesurum, ele está trazendo um apelido carinhoso para Israel. Ele é usado para expressar afeição e para mostrar que o povo de Deus, eles têm promessa e Deus está olhando para eles como Ele gostaria que eles fossem íntegros,
retos e fiéis. Porque Deus, sendo onipotente, onisciente, quando Ele faz esse chamado e nós recebemos o nosso Senhor e Salvador Jesus, Ele sabe que nós ainda caminhamos muitas vezes manquejantes, pecamos, muitos voltam atrás, mas Deus sabe aqueles que são dele. Ele sabe aqueles que vão realmente serem convertidos e Ele possa usar. Da mesma maneira que Jesus falou para Pedro: Pedro, quando tu te converteres, apacenta as minhas ovelhinhas. Ele sabia que Pedro precisava ainda uma caminhada, precisava ainda mudar o coração, mas ele já sabia, porque ele conhece todas as coisas, que mais um pouco e Pedro iria ser um homem totalmente convertido. Um homem que diz a os estudiosos que morreu também crucificado, mas ele pediu para ser crucificado de ponta cabeça, porque ele disse que não era digno de ser crucificado como seu Senhor. Então você vê o aspecto e a mudança interior de Pedro, daquele Pedro que negou Jesus, para aquele Pedro que se converteu. E Deus, quando Ele diz, olha, e tu, Jesurum, a quem escolhi, é um termo carinhoso, dizendo, olha, eu sei que lá no final você vai ser aquele filho que eu espero, aquele filho que eu posso usar. Esse é o princípio, é o propósito de Deus nos escolher, para que nós sejamos mensageiros aqui na terra do seu Evangelho. Porque a obra de Deus é essa, disse Jesus, que nós possamos informar para aqueles que estão ao nosso redor sobre o Deus Criador de todas as coisas e aquele que Ele enviou, que é o seu Filho Jesus. Então Deus quer que nós façamos as pessoas conhecer isso, saber que existe um único e verdadeiro Deus, um Deus que criou todas as coisas, um Deus poderoso, onipotente e onisciente, mas um Deus que está ao lado daqueles que o buscam. E ele diz então nesse verso inicial, porque derramarei água sobre o sedento e correntes sobre a terra seca, e derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre a tua descendência. E brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes de águas. E este dirá, eu sou do Senhor, e aquele se chamará do nome de Jacó, e aquele outro escreverá na própria mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Então Deus está dizendo, olha, vocês têm uma promessa, vocês têm algo que vocês podem acreditar, porque eu vou derramar água sobre o sedento, rios sobre a terra seca. Então ela é uma figura, uma imagem poderosa do que Deus promete fazer. Ele diz, olha, o meu Espírito será derramado abundantemente sobre vós e as futuras gerações. Porque antigamente, antes de Jesus, o Espírito Santo era dado a poucas pessoas. Mas Deus já estava prevendo que após Jesus, o Espírito Consolador seria enviado para alcançar aqueles que creem, a promessa com respeito a nós e também aos nossos filhos. Então ele diz, olha, quando você acredita, quando você coloca a tua fé em ação, então você pode encontrar aquilo que você necessita. Ali no verso 4, ele diz, brotarão como a erva. A erva simboliza o quê? Um crescimento rápido, uma renovação da vida natural. É aquela erva que brota naturalmente quando tem água
quando tem terra, quando você vê, já tem lá uma porção de erva. E cresce de uma forma rápida. Então a imagem que Deus quer transmitir é a ideia que assim como a grama nasce e se renova, o povo de Deus, ele será revigorado e florescerá abundante. Junto a correntes de água. Os salgueiros são o quê? São árvores que prosperam em ambientes úmidos. Então, onde tem, geralmente na beira do rio, onde tem água na proximidade, essa árvore vai florescer. A flexibilidade da vida, dependendo da água que recebe. Então, simboliza que as pessoas que são alimentadas pela água, a água representa o quê? O Espírito de Deus. As bênçãos de Deus, então elas terão força, uma saúde espiritual e abundância. É aquilo que Deus estava profetizando através do profeta Isaías. E no verso 5 ele diz: e este dirá, eu sou do Senhor. Quando você recebe o Senhor Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, geralmente você é convidado a vir na frente, fazer uma oração junto com o pastor, dizendo: eu te recebo, Senhor Jesus, como meu único Salvador. Por isso, meu Pai, eu te peço que o Senhor escreva meu nome no livro da vida. E por aí vai. Você faz o quê? Uma confissão pública. O que ele está dizendo? E este dirá, eu sou do Senhor. Uma afirmação pública e pessoal, porque cada um faz a sua entrega, faz a sua confissão. Então o povo vai declarar abertamente que pertence a Deus, reconhecendo a sua identidade e a dependência dele. Você vê que tudo isso foi profetizado anos antes de Jesus e houve o cumprimento. E quando ele diz, aquele se chamará do nome de Jacó. Quem é Jacó? É o nome dado a Israel, aonde o Jacó, após a luta com o anjo, Deus disse, olha, agora você vai passar a ser chamado o Israel de Deus, o patriarca do povo escolhido. Então, quando toma o nome de Jacó, significa assumir uma identidade ligada à aliança histórica na promessa de Deus. Aquele outro escreverá na própria mão, eu sou do Senhor. O que simboliza isso? Uma marca pessoal e constante. O sinal visível do pertencimento, como quem carrega um selo de certificação. Pois a palavra de Deus não diz que nós temos o selo da promessa, onde está escrito na nossa testa, de uma maneira espiritual, propriedade do Senhor Jesus, que o inimigo vê e não pode nos atacar, porque ele tem que pedir a permissão para Deus, porque nós somos propriedade exclusiva de Deus. Outra profecia que se cumpriu. Aquele outro escreverá na própria mão, eu sou do Senhor. Indica então o comprometimento permanente e o orgulho em ser do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. O que significa Israel então? Aquele que luta com Deus, o nome Israel, porque Jacó lutou com o anjo. Usar esse nome como sobrenome sugere um selo de honra, uma identidade, uma missão espiritual, um pertencimento duradouro à comunidade escolhida. E quando fala aqui de Israel, não está falando com o Estado de Israel, que está lá em guerra, em luta, isso. Está falando sobre aquele Israel de Deus, aquele que Deus vê como aquele servo que ouve e obedece a sua palavra. As pessoas confundem Israel de Deus, que somos nós, que somos gentios, filhos de Abraão pela fé, nós se tornamos em quê? A Israel de Deus. Aqueles que fazem parte da aliança, da promessa. Então, não misturar o Estado de Israel, que é formado
por aquela nação que foi criada aí nos anos, acho que 60, né, que foi, por Oswaldo Aranha, um brasileiro que assinou lá. Então aquela nação que não tinha terra passou a ter terra, mas isso é outra coisa. Aqui Deus está falando de Jacó, que representa como patriarca aqueles que agem pela fé. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Então significa aquele que luta com Deus ou príncipe de Deus. Agora nós vamos voltar um pouquinho naquele versículo inicial, que é o que chama a atenção de tudo, porque diz: porque derramarei água sobre o sedento e correntes sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre a tua descendência. Água sobre o sedento. A sede é uma necessidade humana básica. Sem água, o homem não sobrevive. No contexto bíblico, Jesus diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, ou seja, você tem a sede espiritual de encontrar o Senhor. Então ela simboliza o quê? Água sobre o sedento. O desejo espiritual profundo e o anseio pela presença e pelo agir de Deus na nossa vida. Então, quando uma pessoa está sedenta espiritualmente, ela está precisando do quê? Da presença de Deus. E Deus está dizendo: olha, uma pessoa que é sedenta, uma pessoa que deseja o meu espírito, eu tenho promessa, porque eu enviarei correntes sobre a terra seca. Então as terras áridas ou secas simbolizam o quê? O nosso coração, que muitas vezes se encontra em situação difícil. Nosso coração está que nem uma terra seca, está árido, está aborrecido, está muitas vezes irado, está muitas vezes sem saber o que fazer. Quem nunca passou por isso? Mas Deus promete o quê? De enviar a água sobre o sedento. Aquele que está carente, precisando de um consolo, de uma direção, de uma restauração, Deus promete saciar a sede. Através do quê? Do Espírito Santo. Também ele diz: a promessa do Espírito: derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade. No Antigo Testamento, o Espírito de Deus era dado somente para pessoas específicas, sacerdotes, reis e profetas. O povo não tinha esse acesso. O povo, se quisesse uma resposta de oração, ou quisesse saber algo de Deus, ele consultava o profeta. Hoje, Deus prometeu o quê? Aquilo que se cumpriu em Atos capítulo 1, o derramar do Espírito Santo. Então você tem uma promessa do Espírito, uma promessa inovadora, lá quando Isaías fez, onde Deus disse: eu derramarei o meu Espírito de maneira ampla sobre o povo e sobre as futuras gerações. Então é profético. Esse versículo ele antecipa o que aconteceria em Pentecostes, lá no Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo foi derramado sobre os crentes, sem distinção. Quem creu, recebeu. Cornélio não era batizado, não era nada. Creu, agiu com bondade, fez o que era para fazer, recebeu o Espírito Santo. A promessa do Espírito traz o que então? Uma renovação espiritual. Não é somente uma bênção material, como muitos pensam. Ah, eu tinha isso, agora eu tinha uma dívida, tinha uma doença, tinha isso, tinha aquilo, fui para Jesus, mudou tudo. Muda. Mas o principal é a renovação espiritual. É um mover sobrenatural, trazendo uma transformação interior. Se não houver isso, não acredite que foi Deus que abençoou. Porque o inimigo tem poder
para se transfigurar no anjo de luz, para imitar. Então, quando você vê alguém contando testemunho, alguém falando que recebeu muita coisa, rapidamente, mas você conhece os frutos da pessoa, vê que essa pessoa não age com amor, com transparência, com honestidade, com integridade, você pode ter certeza, a bênção, a falsa bênção, foi dada pelo inimigo, que retirou a sua pata. Explicando melhor, o inimigo tem poder para provocar distúrbios. Então ele coloca a pata sobre a cabeça de uma pessoa, a pessoa tem dores de cabeça, tem tontura, tem mal-estar, várias coisas. Ele vai no falso profeta, recebe uma oração, o inimigo faz o quê? Tira a pata. A pessoa melhorou. Foi abençoada? Não, foi enganada. Ele deixa um tempo, a pessoa pensar que foi abençoada, que foi curada, a pessoa se entrega de corpo e alma, e ele engana. Porque ele veio para o quê? Para roubar, matar e destruir, o pai da mentira. Então a bênção, ela não significa muita coisa. As pessoas acham, tem que ter um testemunho. O próprio Jesus disse uma certa ocasião para o pai: Pai, se eles não verem sinais, os gregos, de maneira alguma crerão. Então os sinais são importantes? São. Mas não somente sinais. As pessoas hoje mudam porque elas só querem sinais. Elas não querem receber a palavra. Quando começa uma palavra que demora um pouco mais, elas olham no relógio. Porque não é o interesse, elas querem o quê? Aquilo que elas vieram buscar. Então o que eles fazem hoje? Louvor, porque o louvor é agradável, ele motiva, fazem apresentações de dança, preenche o culto inteiro com isso, e na hora da palavra, uma palavrinha desse tamanho, para que as pessoas possam suportar, uma oração de alguém que não está nem aí para ninguém, o inimigo tirou lá a mão, ou a pata, vamos dizer assim, a pessoa acha que saiu nas nuvens. E é isso que o Senhor Jesus disse: olha, quando ouvir de sinais aqui ou acolá, não vá atrás, porque os sinais seguirão os que crerem. O sinal pode acontecer na tua casa, pode acontecer lá no teu chuveiro, se você está tomando banho, Deus falar com você. Pode acontecer aqui na igreja, pode acontecer na comunidade, mas só Deus sabe. Mas tem pessoas que só ficam de porta em porta, porque elas querem o quê? Alguma coisa palpável, elas querem pegar algo. Então, aquele que tem má intenção, o que ele faz? Sabonete ungido, o vasinho de planta ungido, a água que está ungida. Aí você diz: pastor, mas não existe a unção sobre uma água? Claro que existe. Mas não assim, vamos comprar aqui um caixote de água mineral e vamos dar para todo mundo que entrar, que todo mundo vai sair abençoado. Vamos dar aqui um calendário, o nome da igreja, e as pessoas vão colocar na testa e vão sair abençoado. Vamos dar aqui um paninho que eu me enxuguei, vamos cortar aqui com a tesoura, cada um dá uma oferta e recebe um retalho, e esse retalho vai fazer milagre. Não é assim. Mas as pessoas querem o quê? Algo que elas possam dizer: aqui está a minha bênção. Só que a tua bênção não está na tua mão. Tua bênção está lá no céu. E quando virá, pastor? Você tem que perguntar para Deus, porque o tempo é dele. O tempo não é meu nem teu. Mas a seu tempo, o Senhor promete de responder todas as orações, porque Jesus disse: e aquele que vem a mim é porque o Pai enviou. Dos que vieram a mim, nenhum eu lançarei fora. Ou seja, se você vai até Jesus, você é acolhido e Ele vai te abençoar. Também prometeu o quê?
Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre a tua descendência. Então ele diz, olha, a minha bênção sobre a tua descendência, ou seja, a experiência que você tem com Deus, ela não é limitada a você, mas ela vai fazer parte aos teus filhos, aos filhos dos teus filhos e à tua família, porque é um legado que Deus concede àquele que crê. Não foi assim com Davi? Davi não recebeu uma promessa de Deus? Eu te abençoarei, de ti virá o Messias, o teu trono nunca vai ficar vazio. Quando Salomão pecou, se uniu a uma porção de mulheres que Deus tinha proibido, um encantamento. Deus podia dizer, olha Salomão, você errou em tudo, não vai ser mais rei não, vou colocar outro no teu lugar. Acabaria a sucessão de Davi. Mas o que Deus falou para Salomão? Você continua por amor ao teu pai Davi. O que eu prometi para o Davi, eu cumpro. Então, quando um pai ora por um filho, tem poder. Por quê? Porque Deus vela pela sua palavra e se você agir com amor com Deus, Deus vai agir com amor na sua descendência. A bênção sobre a tua descendência, a continuidade do favor de Deus, da paz, da prosperidade, da proteção e alegria para os filhos, netos e bisnetos e a geração que continua daquele que é fiel. Então, quando você busca Deus com fidelidade, a bênção é muito grande. É algo que você não pode imaginar a dimensão. No domingo ela falou sobre o empoderamento, sobre as pessoas que querem deixar um legado. O que eu vou deixar? Eu vou fazer uma conquista. Vou deixar aqui um grande número de imóveis por meus filhos, para que eles possam ter algo para futuramente eles poderem viver. Mas se essa pessoa não tem Deus, você sabe o que acontece? A pessoa morre, os filhos começam a brigar entre si, já no inventário começa a discussão, perdem tudo. Esse é o legado daquele que só deixa coisas materiais. Mas quando você deixa algo espiritual, tem promessa do próprio Deus. Por quê? Transcende a existência. Por isso que Jesus disse, olha, buscai para si tesouros no céu. Porque esse tesouro no céu, ele transcende a nossa existência na terra. É algo que você deixa acumulado lá no livro da obra. E Deus vai olhar e falar, puxa vida, esse irmão, essa irmã fez grandes obras. Mas que grandes obras ele fez? Construiu um templo? Não. Ele fez com que as pessoas conhecessem a mim e ao meu Filho Jesus. Ele anunciou as boas novas do reino de Deus. Ele cumpriu a ordenança do meu Filho. Ide e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quando você faz isso, você faz a obra de Deus e você deixa um legado, não somente para você, mas para os teus sucessores. Resumindo a mensagem para terminar, Deus promete suprir toda a necessidade, tanto no coração quanto da vida. Ele renova a nossa vida ao que está seco, aquele que está morto espiritualmente, e Ele garante que a sua presença, o Espírito Santo e a sua bênção alcançarão as gerações futuras. Isso traz esperança, propósito e certeza de que mesmo em tempos difíceis, Deus é capaz de transformar realidades e abençoar famílias inteiras. Então, o que eu faço, pastor? Qual é a aplicação dessa palavra? Busque o Espírito de Deus em oração. Quando você se sentir seco, cansado ou sem esperança, peça a Deus que renove dentro de você a esperança,
através daquele Espírito que geme com gemidos inexprimíveis, que enche a tua alma e o teu espírito e que afasta tudo aquilo que não serve. Interceda pela tua família, pelos teus filhos, por aqueles que você ama, que você vai ver que as futuras gerações, elas podem conhecer, elas podem experimentar uma renovação espiritual. Por quê? A mensagem vai chegar até elas. Crê no Senhor Jesus, será salva tu e a tua casa. Mas há um parênteses: se a tua casa quiser. A mensagem chega, você intercedeu, Deus enviou o profeta, Deus enviou uma mensagem, falou a palavra rema no coração daquela pessoa, mas tem que ver se ela abre a porta do coração, porque Jesus disse: eis que estou à porta do teu coração, se tu abrires, eu entrarei e farei morada, e contigo cearei. Mas ele disse: se tu abrires a porta do teu coração. Quem abre a porta do coração? Cada um tem que abrir a sua. Se a pessoa não abrir, Jesus continua lá, na porta. Então, nós temos que entender isso. Muitas vezes as pessoas oram: não, orei, mas não cumpriu a palavra. Porque a palavra tem os contudos, elas têm as observâncias. Não é assim como as pessoas dizem. Não, porque o reino do céu é reservado somente àqueles que se converteram. Aí o que eu faço? Confie em Deus. Ele transforma situações impossíveis, trazendo a vida onde só há terra seca. Coração está terra seca? Sentimento está triste? Está preocupado? Está sentindo-se abandonado? Busque em Deus, através do Espírito Santo, e Ele te renovará. Vamos se colocar de pé. Vamos nós fazer uma oração baseado nisso que foi pregado. Diga assim comigo: Senhor Deus, Senhor Deus, Tu és a fonte inesgotável de água viva. Tu és a fonte inesgotável de água viva. Neste dia, eu reconheço a minha sede eu reconheço a minha sede e a minha necessidade de Ti. e a minha necessidade de Ti. Às vezes, minha alma se encontra como terra seca, minha alma se encontra como terra seca, cansada pelas lutas da vida. cansada pelas lutas da vida. Peço então que derrame sobre mim o Teu Espírito Santo, o Teu Espírito Santo, trazendo renovação, força e esperança. Pai, também coloco diante de Ti a minha família e toda a minha descendência, que cada geração seja alcançada pela Tua bênção e pelo Teu poder transformador. Que onde houver sequidão, emocional, espiritual ou física, surjam rios de água viva, frutos de alegria e paz. Eu agradeço, Senhor, porque a Tua graça não tem fim, e porque a Tua promessa vai além de mim, e ela alcança aqueles que eu amo. Fortalece-nos, Senhor, e faz brotar vida nova em cada área das nossas vidas, para que o Teu nome seja exaltado por todas as gerações. Em nome de Jesus, amém. Pai soberano, bendito e amado, te agradeço pela Tua palavra, te agradeço, Senhor, pela Tua promessa, porque aquele que crê viverá a Tua promessa, sobre o Teu Espírito, sobre aquilo que o Senhor promete, porque a Tua palavra diz que o Senhor derramará água sobre o sedento e correntes sobre a terra seca, do Teu Espírito sobre a nossa posteridade e a bênção sobre a nossa descendência. Então, meu Deus, que assim seja, que todos eles sejam alcançados, que nós sejamos abençoados nesse dia de hoje,
Que a tua glória se manifeste naquele que está aqui, naquele que ouve à distância, mas que todos possam ser participantes da tua promessa. Então nós oramos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Obrigada. Erga a mão ao alto. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vamos aplaudir Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia.